É, nação flamenguista, né? Eu acho que foi de conhecimento de todos, né? Que ontem surgiu a informação aí que o Flamengo estaria disposto em negociar o atacante Pedro, né? Isso aí ganhou as principais matérias de jornais, né? Até porque quem divulgou foi Mauro César na sua coluna lá da UOL, que teria recebido essa informação, né, de dentro do Flamengo. E no final da tardezinha o Flamengo desmentiu o jornalista, né, com uma nota. Só que eles não esperavam, né, que a verdade aparecesse. Pessoal, queira acreditar ou não queira, mas é verdade. E simplesmente o X9, aquele cara que trouxe a informação para Mauro César, José Boto. Pois é, pessoal. O futebol é incrível, né? O que era que BAP mais pregava, né? Que ia trazer um dirigente, que o cara era profissional, que era isso, que era aquilo, que realmente a gente botou até isso na cabeça, né? Quando ele chegou no Flamengo, a gente viu que não conseguia arrancar informações do cara, e o cara vai lá, solta uma informação dessa, e agora o Flamengo fica com a cara dentro das pernas. O José Boto fica com a cara dentro das pernas. E a repercussão? E a verdade? Como foi que isso veio à tona? Como foi que surgiu? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? Ao canal do Renato Maurício Prado, né? O link vai estar aqui na descrição. É o RNP, né? RNP, né? Que é de Ricardo Maurício Prado. O link vai estar aqui na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. Sempre trazendo as melhores informações do Mengão. Vamos acompanhar o vídeo aí. No final do vídeo deixa a minha opinião, pessoal. Vamos lá. Tremenda de uma cagada que foi feita hoje no Flamengo e revelada pelo Mauro César Pereira em sua coluna, no seu blog, no UOL, onde ele conta que um dirigente importante do Flamengo fala em como seria interessante o clube vender o Pedro, que poderia, sim, contratar um outro centroavante mais adaptado, mais adaptável ao estilo de jogo do Felipe Luiz, que exige muita marcação no campo inteiro. Houve muita confusão depois dessa notícia, claro, porque era uma notícia absurda. Você imaginar que o Flamengo quer se desfazer do maior artilheiro do futebol brasileiro nos últimos 3 anos, o que marcou mais de 70 gols, só porque ele ainda não está em forma física e técnica, o que é absolutamente normal depois de uma cirurgia complicada como a que ele fez, e gerou um desmentido oficial do Flamengo. O Flamengo fez um desmentido oficial para dizer que ele não quer se desfazer do Pedro, muito pelo contrário. Vamos analisar tudo isso e eu vou revelar com certeza absoluta quem foi o lambão, o trapalhão, o cara que falou aquilo pro Mauro. O Mauro não tem culpa nenhuma, o Mauro é jornalista. Se ele recebe aquele tipo de informação de uma pessoa importante dentro do Flamengo, ele tem mais a que fazer o que ele fez. Então, por favor, não culpem o mensageiro. O problema é quem passou a mensagem, quem produziu a mensagem. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre jogadores que possivelmente estão chegando, jogadores que possivelmente estão saindo, mas eu vou adiantar desde já que depois dessa confusão toda eu botei as minhas fontes do Flamengo para trabalhar, e uma das coisas que eu posso garantir até agora é que não chegou nenhuma proposta para nenhum jogador do Flamengo até agora. Proposta, clube contra clube, empresário contra clube, é tudo especulação. Inclusive em relação ao Wesley, que se fala que tanta gente quer, mas ninguém ainda foi lá e bateu na porta do Flamengo. Vamos conversar então sobre tudo isso, tem muito assunto, quero ouvir muito a opinião de vocês e já botei uma enquete. Vamos lá. Quem vazou a história para o Mauro César? Apurei na Gávea. O Mauro já tinha dado uma dica, né? Na hora que o Mauro resolve publicar os prints da conversa dele em WhatsApp com o tal dirigente do Flamengo, ele termina dizendo assim: ora pois. Ora pois é uma típica expressão lusitana, portuguesa. Então ele já estava indicando. Mas eu quis ter certeza. E eu falei com 2 fontes lá dentro, que são muito próximas ao departamento de futebol, e que me confirmaram sem a menor dúvida.
Quem vazou essa história, quem falou que venderia o Pedro, foi simplesmente José Boto. Vou repetir. Quem falou isso tudo com o Mauro César Pereira foi José Boto, que é um personagem que nós descobrimos nessa Copa do Mundo de Clubes, extremamente vaidoso, presunçoso e irresponsável. Se vocês lembrarem as entrevistas que ele andou dando para jornais portugueses e europeus, em que ele falou abertamente quais seriam os técnicos que ele gostaria de ter, o dia que o Felipe Luiz saísse, lembram-se disso? Falou o nome de 2 técnicos. Falou do Jorge Jesus? Não falou do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus é um cara que não vai se dobrar a ele. Se o Jorge Jesus voltar um dia, a função do Zé Boto vai ficar desse tamanhinho aqui assim. E ele não quer. O que o Zé Boto quer, na verdade, e eu acho que ele ainda não tem isso com o Felipe Luiz, embora possua muita influência junto ao treinador, ele quer, na verdade, mandar e desmandar no time, não é só no departamento de futebol, não. Essa história do Pedro, ele está louco para se livrar do Pedro. Isso é a pura verdade. E eu vou mostrar isso comentando os prints que o Mauro César colocou da conversa dele com José Boto. Quem passou essa história para o Mauro César Pereira foi o diretor do futebol do Flamengo, o executivo de futebol do Flamengo, José Boto. Agora, olha o absurdo. O cara que devia prezar pela tranquilidade no futebol, pelo profissionalismo, esse cara, por ser vaidoso, por ser arrogante, por ser presunçoso, se achou no direito de armar esta puta cagada. Depois que essa notícia foi pro ar, a Gávea ardeu em chamas. Ardeu, o BAP ficou puto da vida. O desmentido é exigência do BAP. E sequer foi mostrado ao Boto. Aquilo que está no desmentido é o que o BAP acha da situação do Pedro. E o Zé Boto teve que botar o galho dentro e ficar escondidinho, fingindo que ele não tinha nada a ver com isso. Quando foi ele o cara que bostejou para o Mauro César a ideia de que o Pedro poderia ser vendido. Vamos ver então, vamos ver tudo desde o início. Estou aqui no perfil do Mauro, e o Mauro diz assim: mas a nota, Mauro, não é do Flamengo, não é do Boto, é do Flamengo. Porque o BAP ficou tão puto quanto você com a nota. O BAP ficou puto com a história. Vamos à matéria do Mauro no UOL. Vou botar aqui para vocês, para ler o trecho da matéria, que é o que interessa nessa confusão toda. O Mauro, aliás, bobagem, eu tenho que compartilhar a matéria do Mauro e não a chamada da matéria do Mauro. Aguenta aí. Tá aqui. Agora sim eu vou compartilhar. Vou ler com vocês e vou acompanhar toda esta confusão com vocês, dando nome aos bois. O título da matéria do Mauro é: Flamengo perto de contratar um meia e espera receber proposta por Pedro. Ora bola, se você espera receber uma proposta por um jogador seu, é porque você quer se livrar dele. É porque você está louco para se livrar dele. Então vamos lá. Texto da matéria do Paulo. O Flamengo gostaria de receber uma boa proposta por Pedro. O centroavante, que voltou de lesão após 7 meses em recuperação de uma ruptura nos ligamentos do joelho, será negociado caso apareça um clube interessado em pagar uma bela quantia por seus gols. Mais para frente a gente vai ver que não é nem uma bela quantia assim. Por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9, com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse em tirá-lo do bicampeão carioca. Segue o Mauro. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol José Boto foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. Imagina se esse é tipo de questão que ele tem que tratar em público. A resposta foi Dusan
Vlahovic, de 25 anos, que custou cerca de 70 milhões de euros quando contratado em janeiro de 2022. Ora, porra, o que o Boto tem que se meter a dizer que queria contratar o Vlahovic, quando ele sabe que o Vlahovic está muitos furos acima da capacidade financeira do Flamengo? É só para fazer o quê? Para deixar puto os atacantes que jogam no Flamengo. O que ele está dizendo ali? O atacante com que eu sonho não tem nada a ver com os que eu tenho. Uma besta quadrada. Identificar no mercado o centroavante que reúna as características desejadas, esteja disposto a atuar no Brasil e custe algo dentro da realidade brasileira. Se Boto encontrar quem faça mais gols do que Pedro, tem os predicados que procuram e esteja financeiramente ao alcance, terá feito uma contratação estupenda. Pessoal, dificilmente o Flamengo vai encontrar um atacante como Pedro. Não existe, principalmente aqui no futebol brasileiro. E eu vou bem além, né? O futebol europeu, para encontrar um atacante como Pedro, com as características, com o faro de gol que ele tem, é difícil, pessoal. Pode encontrar, mas vai custar muita grana, né? Então o Flamengo está com um jogador aí, precisa de um dirigente que se diz que é profissional, um dirigente que se diz que ele é profissional ao extremo, falar um negócio desse aí, sem nem o Flamengo ter conhecimento. Eu acho que isso aí foi um erro gigantesco, viu? Mas quem seria esse centroavante não tão caro, que entrega os gols do atual 9 e maior participação? Não existe. O Flamengo está próximo de contratar Carrascal por 12 milhões de euros. O colombiano deverá ser rubro-negro e a forma de pagamento ao Dínamo de Moscou é o que segue pendente. De qualquer forma, a janela só abre dia 10 e não haverá anúncio de contratação antes disso. Caiu com uma bomba na Gávea. Hoje todo mundo ia direto lá na sala do BAP e dizia: porra, que história é essa? Quem é que está falando que nós não queremos o Pedro? Ainda que o Flamengo entenda que talvez fosse melhor negociar o Pedro, não pode falar. Ele mesmo, o Zé Boto, andou cagando regra para tudo quanto é lado, de que ele não falava dos negócios justamente para não valorizar quem ele queria e não desvalorizar quem ele vendia. Então, como é que este imbecil, não há outro termo, me desculpe, imbecil, vai e fala isso? Bom, o Flamengo desmentiu, vou ler para vocês aqui o desmentido do Flamengo e vou ler a reação do Mauro, que é a que entrega o Zé Boto, embora insista. O Mauro insinua que pode ser o Zé Boto. Ok, é um direito dele não revelar a fonte. Agora, eu apurei com gente fortíssima dentro do Flamengo e ambos me disseram: José Boto, o BAP sabe e tá puto da vida com ele. Então vamos lá, vamos à coisa do Flamengo. O que o Flamengo disse? Só um minuto, deixa eu puxar aqui no meu X. Tá aqui. A matéria aí já é uma matéria do Globo, do Diogo Dantas, lá dos Estados Unidos, dizendo: não, eu quero a nota oficial. A nota oficial. Quero a nota oficial, não é isso que eu quero, perdão. Nota oficial do Flamengo, isso é que eu quero. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Está no Vene Casagrande. Vou botar para vocês aqui. O Vene apenas republica a nota que o Flamengo soltou. O Flamengo soltou essa nota na imprensa. Esclarecimento. O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube nesta temporada, para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Isso aí não é verdade, porque a diretoria de futebol, quem manda nela é o Zé Boto, que foi o autor dessa cagada.
Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. Isso é uma bobagem, porque o que o Mauro fez foi nada mais do que trabalhar como repórter. O Flamengo segue focado na sequência, patati patatá. Pois bem, aí o que acontece? Aí o Mauro fica puto. Com razão. Afinal de contas, quem passou tudo para ele foi como é que chama? O dono do futebol, o oficialmente dono do futebol. Aí ele responde aqui, diz assim: patética nota do Flamengo, tentando desmentir a informação que eu trouxe hoje. Jornalistas não revelam a fonte, mas está registrado no WhatsApp o diálogo no qual o clube, por intermédio de pessoa importante em sua estrutura, admite que negociaria o atacante Pedro se a proposta aceitável for apresentada. E a fonte sabe disso. Que vergonha. Aí vem os prints. Que ele diz: como o clube se recusa a voltar atrás dessa nota vergonhosa, aí estão os prints da conversa dele com o Boto. Mas a fonte que não pediu off, não revelarei. Essa é a ética jornalística, ok? A fonte dele ele não revela. Como não é minha fonte e eu apurei, eu digo: a fonte é José Boto. Note que inicialmente sequer falei do valor que a pessoa escreveu no diálogo, 15 milhões de euros. Eu teria colocado isso. Mauro preferiu não colocar. Eu teria feito uma nota que dizia assim: Flamengo topa negociar Pedro por 15 milhões de euros. Porque achei muito baixo e preferi confirmar adiante. Ok, ele achou que 15 milhões de euros era meio inverossímil, mas só que quem estava falando com ele era o diretor executivo do futebol. Achei absurdo admitir vender por Pedro por tão pouco. É absurdo. Até me pareceu que poderia ser um equívoco. Fui cauteloso e respeitoso. Se fosse um jornalista sensacionalista, colocaria na manchete: Flamengo admite vender Pedro por 15 milhões. Discordo de você, não é ser jornalista sensacionalista. Nós vamos ver os prints e vamos ver que havia sim todo o direito do jornalista de botar essa manchete que você está considerando sensacionalista. Hoje perguntei à fonte a respeito e a sequência do diálogo está nos prints. Se você duvidou de mim e me atacou, patati patatá, ele dá uma gozada em quem duvidou dele. Deixa eu pegar os prints aqui. Os prints aqui são indiscutíveis. Pergunto, Mauro: algum avanço sobre atacante? Isso é Mauro e José Boto falando por WhatsApp. Atacante é algo que nós contávamos, que nós gostávamos. Mas com Pedro aqui, 3 pontinhos. Ou seja, ele já começa, na primeira resposta, a dar uma mão de merda no Pedro. Mas o atacante que entraria no alvo com a desistência do Okafor. E por quanto o Flamengo aceitaria vender o Pedro? Pergunta o Mauro. Nesse momento, 15 era bom. Mas ninguém vai dar isso. Olha só como o Boto deprecia o Pedro. Deprecia o Pedro. Diz que venderia por 15 milhões, mas que, infelizmente, ninguém vai dar isso. Ou seja, no mercado ele vale menos do que isso. Aí o Mauro segue perguntando: um camisa 10 além do Carrascal, que também joga pelo lado, ou seria mesmo, eu acho que ali está mal digitado, né? Seria esse o 10, o Carrascal. O Boto responde: eu queria um centroavante para ser titular, a ver se o mercado nos dá algo. Ou seja, ele quer um centroavante para ser titular, não o Pedro. E aí o Mauro insiste: o Pedro seria negociado? Ele diz: seria Carrascal, se houvesse interessados no Pedro. Ou seja, ele, na verdade, ele quer vender o Pedro de qualquer maneira. Achei que encaixava bem no time um outro centroavante. Mas tendo o Pedro não faz sentido, por salário e por gestão. Claro, o Pedro ganha muito bem, então ele não pode trazer um outro centroavante para ganhar também muito bem e deixar o Pedro na reserva. Só se Pedro saísse, insiste, ele gostaria que o Pedro saísse. Mas minha percepção é que ao dia de hoje o valor de mercado do Pedro é muito baixo. Agora vamos lá, gente, vamos lá, na boa, na boa. Eu não botei para vocês a coisa, eu vou botar para vocês, espera aí, perdão. Eu queria botar para vocês verem
Pois é, pessoal, apareceu toda a verdade, né? Quem realmente quer negociar Pedro e quem vazou a informação. É por isso que eu digo, quando esses caras vieram pra cá, né? Principalmente José Bolt, BAP tinha aquela expectativa de realmente o cara ser profissional, né? E até no início, né, que ele chegou no Flamengo, a gente ficava perguntando, será que realmente o cara é profissional? Mas com o tempo a gente viu que ele era profissional. Quando era perguntado sobre negociação, ele era bem discreto, não deixava pista, não deixava vazar informações, seguindo aquela cartilha de BAP, né? Tem que ser profissional. Aí o cara sabe que Mauro César é um jornalista, sabe que ele vai vazar. Aí o cara vai lá e tem uma conversa dessa com Mauro César. Primeiro, deixando bem claro que o Flamengo, não vou dizer aqui que é José Botão, para mim quem José Boto responde pelo Flamengo, que o Flamengo não tem interesse em Pedro. Só que era ele que não tinha interesse em Pedro. E o Flamengo não tem interesse em Pedro, ele mesmo desvalorizando o jogador, 15 milhões de euros, pessoal. Estão de brincadeira, né? Estão de brincadeira. 15 milhões de euros por Pedro é brincadeira isso aí. E ele deixando bem claro que se chegar uma proposta, negocia o jogador. Pronto. Ponto final. Aí me diga uma coisa, cadê o profissionalismo desse cara? Mesmo que o Flamengo, se tivesse esperando uma proposta, primeiro que ele não pode revelar valores. Acho que isso aí é muito importante falar, né? Primeiro que ele não pode revelar valores. Outra coisa, ele não pode dizer que o Flamengo está interessado em vender jogador. Vai desvalorizar o jogador, isso aí é um fato. Mas Renato Maurício Prata revelou tudo. Revelou quem foi ele, José Boto. E ele está colocado nas cordas aí no Flamengo, né? Uma situação bastante complicada, né? Primeiro com o elenco, depois com o treinador, depois com o jogador e depois com o BAP, né? Que BAP não gostou dessa situação aí, viu? Tenho quase certeza, né? Você não pode, mesmo eu volto a dizer, se o Flamengo quiser negociar Pedro, o Flamengo não. Primeiro que o Flamengo não vai estipular já um valor, pessoal. 15 milhões de euros. 15 milhões de euros é. Você vê que o Flamengo tá atrás de trazer esse Carrascal aí. Vai ser mais ou menos isso aí, 15 milhões de euros. O cara não chega, não calça a chuteira de Pedro. Só o Pedro, ok, a gente tem que tirar o chapéu, reconhecer que Pedro não vem numa boa fase, mas também a gente tem que entender, né? Primeiro, o estilo de jogo de Felipe Luiz não se encaixa nesse estilo de jogo aí de Pedro. Só que nós estamos analisando só pelo Mundial de Clube, né? Pois é, o Mundial de Clube, os caras. Pedro. Felipe Luiz gostaria de ter atacantes rápidos, marcar, pressão, até porque os adversários são diferentes. Só que aqui pro futebol brasileiro, pessoal, não vai ter Baia, não vai ter Chelsea. O estilo de jogo é outro. É 11 jogadores dentro da área, precisa de um centroavante, precisa de um cara fixo. E Pedro vai ajudar, pessoal. Não tá numa boa forma, ele entrou, não entrou bem, tá fora de ritmo, não veio tendo a oportunidade, ok, isso é um ponto. Mas a gente sabe que quando ele entrar em forma, vai ser difícil segurar. Vai ser difícil segurar. Então, eu acho que essa discussão aí, primeiro que foi erro, claro. Um erro aí que eu acho que tem que ser chamado a atenção, né, José Boto, né? Você não pode primeiro vazar a informação. Não é nem questão de vazar. Você não pode dizer que o Flamengo está interessado em vender um jogador sem realmente consultar. Ok, eu sei que quem comanda ali os jogadores, a parte de futebol, mas você consultou o treinador? Você consultou o presidente? Para saber se realmente o Flamengo está interessado? Pelo visto, não, né? Pelo visto, Felipe Luiz quer contar com o jogador. Pelo visto, BAP quer contar com o jogador. Então, só José Boto que ele acha que o jogador. José Boto, pessoal, eu até entendo, né? Ele tá tirando as conclusões dele. Primeiro que ele chegou, o cara tá contundido. Aí agora o cara voltou, só que não foi aproveitado, não tá numa boa fase. Aí o cara fica com aquele filme na cabeça. Que ele não conhece Pedro, né?
Mas se ele conhecesse Pedro, pessoal, nunca que ele ia falar um negócio desse aí. O melhor atacante do futebol brasileiro, eu duvido, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.